Hoje eu vou falar um pouco sobre diferentes tipos de aço inox, mas antes de eu falar isso, falar que nem tudo é o aço, né? Então, o mesmo aço ele pode ter uma performance muito boa ou muito ruim, dependendo do tratamento térmico. Então, um aço de boa qualidade pode ficar macio por ser tratado errado, ficou dureza baixa, ou pode ficar quebradiço se passar do ponto de deixar duro demais. E também, independente disso, tem outras características na faca que são importantes. Então, tem geometria de fio, ponto de equilíbrio, ergonomia do cabo, tem um monte de coisa que é importante que não se trata só de aço, né? Qualidade da faca. E às vezes é melhor uma faca feita com um aço de qualidade intermediária, mas que seja bem feita, do que uma faca feita em aço top, mas que foi mal feita. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Então, com isso, tem alguns aços que têm uma fama melhor do que eles deveriam ter, por terem sido adotados por empresas que fazem facas com boa qualidade. E por outro lado, tem aços que têm uma qualidade boa, mas têm má fama porque foram adotados por empresas que fazem facas com má qualidade. Então, para critério desse vídeo, como eu vou falar sobre inox custo-benefício, eu estou excluindo os aços da metalurgia em pó, os CPMs, e os aços de alta dureza japonesas, SG2, RAP40, Algami Super. Então, vai ter muito aço de qualidade excelente que eu não vou mencionar aqui por causa do preço. Como critério de qualidade boa, eu estou usando a dureza típica de facas europeias. Então, começando com a dureza mais baixa em uma marca que é reconhecida como uma boa marca, né? Que é a Victorinox. Então, 56 HRC, eu acho um pouco baixo, né? Mas tem muita gente que gosta de Victorinox com 56 HRC. E os TOFs, o Wheeling, que vão lá para o 58. Eu estou estendendo isso em qualidade boa até 59 para dar diferença estatística, né? Então, o que tiver com 60, provavelmente uma durabilidade de fio maior do que o padrão europeu, sendo bem produzido. Entre 60 e 63, qualidade excelente, e e aços com dureza de 55 para baixo, eu vou considerar como qualidade inferior. Nesses aços de dureza maior, de 60 a 63 HRC, tem gente que fala que é mais difícil de afiar. Pô, não é essa a minha experiência, tá? Então, tenho faca com 60 HRC aqui, afia de boa, afia tranquilo. Então, isso não é desvantagem de aço de dureza boa, tá? O que pode limitar a qualidade de aço nesse nível de dureza é ele ficar quebradiço. Então, se a faca for mal temperada, nessa dureza o aço fica quebradiço e pode danificar o fio com mais facilidade. Então, no topo desses aqui, do custo-benefício, né? O 14C28N, a EBL e 13C26. Sendo que a EBL e 13C26 é exatamente a mesma composição, varia só qual é o fabricante, mas o aço é praticamente o mesmo. Então, por que eu considero esses aços como aços top, né? O fabricante, fazendo um tratamento térmico otimizado para uma faca de cozinha, esses aços alcançam 63 HRC, mantendo uma resistência a impacto maior do que 1.4116 em 57 HRC. Então, é um nível de qualidade excelente. E também são bons, é um aço que tem uma boa qualidade para facas de sobrevivência, porque tem uma resistência a impacto muito boa se forem tratados para ficar com 60 HRC. Então, o EBL, por exemplo, com 60 HRC, fica com uma dureza acima do 1095 ou 1084 na mesma dureza.
E você ainda tem a vantagem de ter um aço inox numa faca de sobrevivência que você geralmente não tem essa opção, né? Pelo menos não como aço único, né? A capacidade de resistência mecânica desses três aços, ela é parecida. A diferença maior é que o 14C28N tem uma resistência melhor à corrosão do que o EBL. Então, se for comprar uma faca de EBL, tem que tomar um cuidado maior com essa questão de ferrugem. Uma outra questão importante em relação a esses aços é que, apesar do aço ser de baixo custo de produção, ele é vendido barato lá fora, a gente tem um problema de disponibilidade desse aço no país. Então, eles chegam aqui caro e é difícil de ter por aqui facas nesses aços. E mesmo lá fora, você, para comprar uma faca em 63 HRC, não vai sair a custo-benefício. Vai sair faca com qualidade premium com custo premium. Então, não encaixa tanto nessa questão de custo-benefício como seria esperado, né, por ser pelo aço ser de baixo custo de produção, né? A faca não é. O que a gente encontra mais custo-benefício nesses aços é em torno de 56 e 60 HRC. 60 HRC ainda recomendo, ainda fica uma faca de boa qualidade, sem risco dela ficar fazendo microfraturas, né? Porque a resistência mecânica dela é excelente, previne isso, né? Agora, 56 HRC para esse aço é, assim, é sacanagem, né? Porque o cara te vende como se fosse um aço premium e ele não vai ter a performance de um aço premium, né? Então, se tiver barato, tá bom, tudo bem, mas se for me cobrar custo de faca premium por 56 HRC, aí não. Como achar faca com esses aços, com dureza ideal, é difícil de encontrar, né? É difícil ou muito caro. Tem outros aços que permitem uma dureza em torno de 60, mantendo uma boa qualidade. E é um preço bem mais barato. Que são o 10CR15 Comove, o VG10, AUS 10 e o 154CM. Então, a gente vê as facas chinesas sendo vendidas como VG10, geralmente é 10CR15 Comove. Até porque o VG10 ele é proibido a exportação do Japão na forma de aço bruto. Então, qualquer faca sendo produzida fora do Japão que você vê em VG10 é falso. Então, o que você está comprando é o 10CR15 Comove, que por si só não é um aço ruim. A composição é exatamente igual. Mas nem todas as empresas chinesas levam o controle de qualidade bem feito. Então, todos esses dois aços, né, por eles terem vendidos assim, com algumas empresas vendendo com baixa qualidade, ganha a fama de ser um aço ruim por fraturar o fio microchipping, né? Então, agora, não é um problema do aço. Tem empresa chinesa fazendo 10CR15 Comove de qualidade muito boa. Então, a minha Nakiri, o fio aguentou muito bem, não tive problema. E quando perdeu o fio, perdeu por rolamento, não perdeu por fratura. AUS 10 é um outro aço japonês que não tem essa restrição de exportação que o VG10 tem. Então, você pode conseguir facas produzidas na China com AUS 10. O 154CM, ele é um aço de boa qualidade, que alcança também 60 HRC, mas ele está meio fora de moda. Então, eu não encontrei nenhuma faca vendida com esse aço. Mas é um aço de boa qualidade, com performance parecida. Em termos de qualidade, se eu for comparar esses quatro, em primeiro lugar, com certeza eu colocaria o VG10 chinês, porque eles têm um controle de qualidade melhor, né? Mas os outros, quando são bem feitos, chegam perto. Agora, falando dos aços que eu considero como boa qualidade.
dureza entre 56 e 59 HRC. Então, nessa faixa, a gente tem vários aços que são considerados como aços de qualidade inferior e que não é bem assim. É só um aço barato e que é usado por empresas que não tomam cuidado com a fabricação da faca. Então, eles acabam ganhando uma fama ruim. Então, por exemplo, o 440A. O 440A tem fama de que não é aço de faca, mas se você pegar e fizer o tratamento térmico adequado, é 56 HRC de dureza. E tem uma resistência à corrosão muito boa. Então, dá para fazer boas facas em 440A. Na linha 440, o melhor deles é o 440C, que tem uma fama péssima. Por quê? Porque o mercado chinês botou facas vendendo como se fosse 440C e não era. Era um aço de qualidade inferior. E aí você vende uma coisa dizendo que tem uma dureza alta e não tinha. Então, eles ganharam uma péssima fama. E aí, para piorar a história, para o 440C, surgiram novos aços com qualidade melhor do que o 440C, porque ele chegou a ser o top por uma época, né? Ele era o aço premium, era o 440C. Mas surgiram aços melhores. E com a má fama que ele ganhou com as facas da China, as empresas que eram de boa qualidade, usavam 440C de verdade, com bom tratamento, acabaram abandonando o aço. E aí a fama dele só afundou, né? Então hoje é até difícil de você encontrar facas feitas com esse aço, apesar dele ser um aço de boa qualidade. Uma outra linha que também tem um aço de boa qualidade é o japonês, o AUS 8. O AUS 8 ele não tem a mesma dureza do AUS 10, dependendo da fonte, fala 58, 59 HRC, pela Spider que eu achei 56 ou 58 HRC. Seja como for, ele é um aço que ele tem um reconhecimento maior do que esses outros que eu falei, por ele ser produzido e por boas empresas. Agora, tem o genérico dele, que a composição é exatamente a mesma do AUS 8 e tem uma fama relativamente ruim, que é aquela questão de produção, né? Então, vai ter facas péssimas e facas boas, que é o 8CR13 Comove. É um aço que foi o que, quando a China entrou pesado no mercado de facas, foi esse aço que eles usaram. Então, tem muita faca ruim com esse aço e muita faca boa. Vai depender de qual fabricante que você está comprando. Outro aço com fama ruim é o 7CR17. Ele chega otimizado o tratamento térmico dele, 56 HRC, tem uma resistência à corrosão muito boa e a composição química dele é a cópia do 440A. Então, é um aço de facas de entrada, mas bem feito, dá para ter boas facas. Um outro que é legal é o X9CR18 Move. Então, esse é um aço que atinge 59 HRC e tem uma qualidade próxima do 440C original. Então, uma boa qualidade e um preço bem inferior, desde que seja bem feito, né? E agora os aços que eu não recomendo. Então, para mim, tendo toda essa disponibilidade de aços que permitem uma dureza melhor, né? Comprar nessa faixa de dureza entre 50 e 55 HRC só se o custo estiver muito baixo, né? Mas o 420 ele não permite subir muito a dureza. Então,
O tratamento otimizado de um 420 é em torno de 50 HRC. Não confundir com 420 HC, que permite uma dureza em torno de 55. Chega quase lá no nosso nível de corte. Vai ser uma faca melhor, mas não chega até o nível. Isso que eu estou passando aqui para vocês é muito de pesquisa, estudo. Então, uma fonte que eu recomendo ler quem tiver interessado mais sobre isso é essa aí que está aparecendo. Uma coisa importante, a gente fala muito da qualidade do aço para a durabilidade do fio, mas para a durabilidade, um aspecto muito importante é como você usa a faca. Então, o mesmo aço, a mesma faca, sendo usado por duas pessoas diferentes, a durabilidade às vezes é completamente diferente. Então, se você tomar cuidado com a sua faca, de um aço macio, com o mesmo cuidado que você toma de uma faca japonesa, ela vai permanecer afiada por muito mais tempo. Mas aí depende de quanto cuidado você quer ter, né? Como essa faca ela tolera mais abuso, se você quiser abusar um pouquinho mais dela, dá para brincar assim também. Aqui no Brasil a gente não tem muita essa opção, né, de comentar sobre aço, né, porque aqui nenhum aço tem nome, né, é aço inox, aço cirúrgico, que também não quer dizer absolutamente nada, aço alto carbono, que é outra coisa que também não quer dizer absolutamente nada, só quer dizer que tem mais de 0,5 de carbono, então não diz nada pra gente. Mas se você tem experiência com aços específicos, poste aí nos comentários qual aço, dureza e fabricante, o que você achou. Eu acho que é interessante esse bate-papo, né?